Olá, estamos começando mais um Viva Mais e é sempre muito bom estar com você. Se você não assistiu o programa da semana passada, entra lá no YouTube, canal do programa Viva Mais, acesse porque nós tivemos, essa é praticamente uma continuação do programa da semana passada. E nós estamos com o Dr. David Stoyer, com a Daniela Sorrentino e a gente já quer agradecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, né? Que é o Zafari, onde economizar é comprar bem. Eu adoro sua compra no Zafari. Até porque o atendimento é diferente, né, Dani? Ah, é uma maravilha. A gente vai em outros lugares, né? Em outros estados do Brasil ou em outros países do mundo que não tem Zafari. Gente, a gente sente falta do Zafari. Eu adoro. A Filozon, que é a nossa parceira, né? Então, dizer que é o melhor aparelho de ozônio que existe. Só que a gente usa, né, lá nas nossas clínicas. E a Graça Brenner, que fez todo esse estúdio maravilhoso para nós. E todos os nossos parceiros que nos ajudam. Mas a gente não quer hoje tomar esse tempo, porque nós estamos com uma oportunidade única de estar com o Dr. David Stoyer. Como ele disse no programa passado, ele fez odontologia, cirurgia bucomaxilofacial em Harvard, ele fez cirurgia da face, ele estudou neurociências, foi no MIT. Então, assim, não falta razões, nem currículo para a gente convidar muito o senhor estar aqui conosco. A gente gosta muito de lhe ter aqui conosco. Ah, prazer é meu. Mas sabe, de todas as coisas que eu estudei, eu prefiro mais os estudos de medicina natural. As maneiras que nós podemos integrar e complementar a área de medicina com coisas mais simples, mais práticas. Então, os estudos de medicina natural, para mim, pessoalmente, são os estudos mais informativos, mais práticos e mais úteis na minha vida. E é tão engraçado, né? Porque essa medicina... A Dani também, deixa eu falar, né? Nós estamos aqui com a Daniela Sorrentino, filha do Dr. Miguel, minha sobrinha, tá? Que hoje, inclusive, representa o Dr. Miguel aqui, que ele está fazendo muita falta, né, Dani? Muita falta, mas deixa ele aproveitar, coitado. Ele está aproveitando muito as férias merecidas dele, num lugar maravilhoso que a gente ama. Está lá na Itália, aproveitando bem, né? Ah, aproveitando, comendo por nós, passeando por nós. Coisa boa. Mas é interessante a gente ver como essas coisas do passado hoje estão voltando com muita força, né? Que é uma medicina mais natural. Por exemplo, a medicina chinesa, ela tem mais de 3.500 anos, né? Os óleos essenciais, a história dos óleos essenciais tem mais de 3.500 anos, né? Quando Jesus Cristo nasceu, foi levado para ele, né? Óleos essenciais. Quem levou para eles? Os reis magos, que eram os médicos da época. Porque eles sabiam que aquele bebê precisava força, saúde, precisava vingar. Então, assim, não é uma coisa nova, né? Porque a gente está falando de óleos essenciais, as pessoas podem estar falando assim, que essas pessoas são essas coisas novas, aí. Não é nada novo, né? Muito antes, pelo contrário. A natureza existe no mundo desde que o mundo foi criado, né? E por algum propósito ela existe, né? E combina, né? É interessante como os óleos essenciais combinam com o nosso corpo, as plantas combinam com o nosso corpo e são as melhores medicações que foram deixadas para nós. Mas a ideia hoje era falar sobre como esses óleos essenciais, Dr. David Stoyer, combinam também, mexem com a nossa mente, já que tu estudou sobre neurociência. Mexem muito, muito bem, de fato. É muito interessante para mim, porque, de fato, a doutora Dani estava falando sobre... Doutora Sorrentino, mas eu vou falar... Não, doutora Dani okay? está ótima. Dani estava falando de uma coisa semana passada que eu gostei muito. Ela falou que quando nós pensamos em nossos corpos, quando nós pensamos na maneira de que nós pensamos, e o nosso cérebro, por exemplo, ela estava falando a respeito do... esqueci a palavra em português. Just left me. Estava falando a respeito da maneira que nós podemos utilizar o nosso estilo de vida para modificar um resultado. Muitas pessoas pensam que se nós pegamos uma certa medicação ou uma certa coisa na internet, nós podemos mudar as nossas vidas de hoje para amanhã. Nossos corpos não funcionam assim. Nosso cérebro não funciona assim. Por exemplo, se eu quero perder peso, é mais importante que eu tenha bons pensamentos de mim mesmo do que a diminuição de certas formas de comida ou a maneira de que nós comemos certas coisas.
São os pensamentos que mais aumentam nossa saúde do que qualquer outra coisa que nós fazemos. É um princípio muito, muito importante. Então, vou te dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Por favor. Ok. Então, essa é uma coisa bem prática que as pessoas podem fazer em casa. Então, primeiramente, eu vou te dar umas estatísticas. E são estatísticas bem ruins, mas eu vou te dar. Tá. Mulheres, quando você olha no espelho, você vai achar 23 coisas negativas de você mesmo antes que você ache uma coisa positiva. 23. Pior que é bem assim, a gente só diz assim, ai, meu cabelo não tá bom hoje, ai, minha pele tá ficando enrugada, ai, eu tenho celulite, ai, eu tô gorda, ai, essa bolsinha aqui do lado, a gente... Bem assim. São 23 coisas antes que você acha uma coisa boa. Homens, por alguma razão, não sei porquê, nós achamos 11 coisas para um positivo. Não sei se porque nós somos melhor por isso, mas é assim mesmo. Então, o que acontece? Quando nós olhamos no espelho, vamos supor que esse aqui é meu espelho. Eu estou olhando no espelho, eu estou começando a achar coisas negativas. O que acontece no cérebro com isso é o seguinte, a combinação e a quantidade de transmissores, ou neurotransmissores, começa a diminuir. A razão por isso é porque nosso cérebro está querendo que nós somos... o que é rewarded? Como se fala reward? Recompensado. Thank you. Que nós somos recompensados pelas coisas que vai aumentar prazer. O cérebro só importa com duas coisas: prazer e nossa vida. A vida é através de reprodução e as maneiras que nós podemos agir para que nós viver. E utiliza prazer para adquirir isso. Então, se eu estou olhando no espelho e simplesmente estou achando coisas ruins, a quantidade de endorfinas começa a diminuir. Quando isso acontece, nosso sistema de inflamação aumenta. Quando isso acontece, o cortisol, por exemplo, vai aumentar em nossa circulação. E é uma reação bem negativa, mas se nós fazemos o oposto, nós podemos criar um efeito bem excelente. Então, vou te dar um exemplo. Então, aqui tem Citrus Bliss, combinação de tangerina, laranja, toranja, que tem dentro compostos de limonino, na quantidade basicamente de 96% a 98%. Isso é super importante, porque nós vamos praticar uma coisa. Então, vamos supor que eu acabei de acordar, eu vou começar meu dia. Estou olhando no espelho, eu vou achar uma coisa só, que eu, com certeza, que eu amo de mim. Eu amo a maneira que meu sorriso vem de uma maneira, não sei o quê, que como se fala? Eu não sei como se fala. Sobrancelha? Sobrancelha. Eu gosto da maneira que são hoje, eu não sei. Acha uma coisa que você ama de si mesmo. Depois que você acha aquela coisa, você vai pegar uma gotinha de Citrus Bliss, vai colocar na mão. Simplesmente vai fazer assim e vai respirar por 10 segundos. O que acontece é bem interessante. Quando nós fazemos isso, quando nós achamos uma coisa que nós amamos de nós, vai entrar naquele sistema límbico para criar uma memória. E quando nós aumentamos com os compostos de limonina, limonene, de essa quantidade de 96% a 98%, é como se for uma chave na fechadura. É uma âncora. Estamos anchoring aquela mensagem no nosso sistema límbico que nós somos incríveis, que nós temos amor para nós próprios. Quando nós sentimos esse sentimento, esse amor, aumenta a produção de endorfinas. Então, dopamina, por exemplo, oxitocina, GABA, vão aumentar. Quando isso acontece, o que acontece com o nosso sistema de inflamação? Diminui. O cortisol vai diminuir. Faz sentido? Sim. Então, agora nós estamos anchoring, nós criamos um âncora. É isso? Âncora. Âncora. Isto é super importante, porque agora, vamos supor, são 4 horas depois. Estamos no carro, estamos dirigindo para pegar uma comida lá no supermercado e alguém corte em frente e ficamos com raiva. E começamos a pensar, minha vida é difícil, eu não sei o quê, eu não sou feliz, eu não sou capaz de ser blá, blá, blá.
faz o seguinte, você pega o Citrus Bliss, coloca uma golpinha, uma gotinha lá nas mãos, faz assim, respira bem fundo, espera 10 segundos e o que acontece? Leva ao sistema límbico para pegar aquela memória que agora está ancorado com esses compostos de citrus e vai aumentar a produção de endorfina por causa dos dois sendo ancorados. Simplesmente por uma coisa tão baratinho, nós vamos alterar a composição das endorfinas que nós precisamos para sentir bem. E o último segredo é o seguinte, você vai todo dia, vai lá para o supermercado e compra aquele pacote de post-its. Você conhece post-its? Sei. Aqueles papeizinhos que são para colar. Papeizinhos, exatamente. Para colar na parede. Então, vai comprar. Eu acho que esse nome em português é tão engraçado. Post-it. Mas, de qualquer forma. Em inglês é post-it. Mas, você pega um pedacinho, um post-it. Você lembra o que você se ama. De manhã, tem qualquer coisa que for. Então, vamos supor, Dani fala, eu adoro os meus lábios. São perfeitos. Eu sou super feliz com meus lábios. Ela vai escrever, eu amo meus lábios. E vai colocar no espelho. E vai fazer isso por 30 dias. E depois de 30 dias, o que acontece? Colocar as coisas que a gente gosta na gente no espelho. Que se ama. Tá. As coisas que você ama de si. Não podem ser coisas fora de si. Porque o cérebro não funciona assim. Vamos supor que você fez um jantar que foi incrível. Não pode colocar, eu gosto de cozinhar. Isso não é uma coisa que seu cérebro reconhece que você ama de si mesmo. Isso não é para ti, né? Não é para ti. Não é self. Estamos tentando aumentar, em medicina chinesa, estamos aumentando o chi. Nossa energia de si própria. Quando nós aumentamos isso, nosso cérebro responde daquela forma para aumentar os neurotransmissores. Depois de 30 dias, o que acontece é que nós temos criado um hábito. Nós modificamos a maneira de pensar. E agora, cada vez que nós temos um problema, ansiedade, depressão, estamos pensando que infelizmente, eu ganhei uns pesos, eu não sou feliz com isso, não sou feliz com isto, alguma coisa. Nós simplesmente pegamos o óleo que nós estamos utilizando para ancorar esses 30 dias de positivo, de coisas que nós amamos. Cada vez que aplicamos uma gotinha, boom, aumentou a produção de endorfina. É especificamente esse mix de óleos que a gente pode, porque isso é um exercício, né, que você vai fazer. Tem que ser especificamente esse mix de óleos com óleos cítricos, né, com toranja, laranja, ou a gente pode fazer isso com qualquer estímulo olfativo. Eu posso escolher um óleo que eu gosto do cheiro. Com certeza. E fazer isso, porque eu vou criar uma memória do cheiro que eu estou sentindo. Sim. Você pode escolher outras formas de óleos essenciais, com certeza. Mas os melhores vão ser os óleos que contêm uma quantidade de limonino mais alta. Então, por eles já promovem o bem-estar. Já promovem, exatamente, o bem-estar. E também, através de uns estudos, eles descobriram que limonene aumenta, de concentração acima de 90%, aumenta a produção de dopamina. Então, tem certos óleos que têm mais limonene dentro dessa garrafinha, por exemplo. Toranja tem 94%. Tangerina tem 98%. Limão, ou lemon, tem, eu acho que 40%. Não é tanto. Não é tanto. Então, eu adoro limão. Eu adoro colocar na água. Mas se eu estou tentando adquirir um benefício para aumentar dopamina, por exemplo, pessoalmente, eu acho que você deve escolher aquela combinação de óleos que tem limonino mais alto, ou utiliza laranja ou tangerina. E como isso é uma memória olfativa, né? Digamos que eu fiz esse exercício, fui para o super comprar fruta e passei pela laranja e senti o cheiro. Isso retorna para a gente? 100%. Mas não com a mesma amplificação. Amplitude, thank you. A razão por isso, lembra, nós estamos ativando esse sistema por causa dos compostos que existem no óleo. Não é simplesmente um cheiro. Às vezes nós pensamos são os cheiros que está ativando certa coisa, mas
de fato, são as químicas, você sabe disso, Sim. mas são as químicas, os compostos que existem dentro daquela coisa que causou um cheiro. Sim. Um cheiro é nada mais do que uma memória ativada por causa de interação de uma Sim. química com um nervo. Mas se nós temos mais compostos ativos de uma certa forma, são esses compostos que vão aumentar a produção de dopamina por causa daquela âncora que nós criamos. É bem interessante, né? Muito legal essas dicas. E você não saia daí que nós já vamos voltar com outras dicas maravilhosas depois dos comerciais. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Então, nós estamos voltando e aqui, claro, na hora do comercial a gente estava conversando. O doutor David estava dizendo para nós o quão seguros são os olhos, né? São super seguros. Uma das áreas que muitas pessoas falam é que eu tenho medo de usar os olhos porque eu não sei exatamente o que fazer. Então, o que acontece com muitos dos meus pacientes? Eu dou informação e falo, olha, você tem um problema com depressão, por exemplo, ou ansiedade. Eu dou dicas de como usar, eu dou papel, da forma e mecanismo que eles possam ser utilizados, usados. Eles levam para casa e o que acontece? Os pacientes pegam e olham, eles fazem assim e cheiram e falam, oi, coitado. E daí olha para sua esposa e fala, olha, tem um cheiro incrível. E daí os dois pegam, colocam a capinha de volta e colocam lá na mesa. E fica lá. Porque eles têm medo de utilizar de uma forma diferente de que nós falamos. Ou esqueceram da forma que nós falamos de como usar. Então é simples. Por favor, todo mundo, quando você pega o óleo essencial,
Eu estou, como se fala? I'm begging you. Implorando. Implorando. Estou te implorando. Por favor, leva em casa, abre, coloca um gotinha na mão e começa a sua experiência. Utiliza, usa na sua vida. Se tem uma área na sua vida que você... Esse é meu preferido, ó. Esse que tu acabou de usar. É bom demais, não é? Utiliza os óleos. Acha maneiras para que sejam práticos na sua vida. Se você gosta de cozinhar, por exemplo, pega o orégano. Utiliza o orégano dentro da pasta. Qual é a diferença da gente pingar o olhinho de orégano na comida ou só usar aquele orégano seco que a gente compra? É bem mais potente. Bem mais potente. Então, vamos supor que você tem o óleo essencial de cilantro. Eu adoro cilantro. É um óleo super gostoso, mas é super poderoso. Então, se você está fazendo uma salsa, por exemplo, você corta e normalmente você colocar... Fazendo um molho, tá, gente? Um molho, ok. Um molho, você coloca cilantro lá do supermercado. Você poderia colocar um bunch, o cilantro inteiro, e equivalente a metade de um gota. Então, se você coloca um gota naquela molho, vai ser demais. E eu posso colocar durante a fervura, eu posso fazer o molho e colocar o óleo durante a fervura, ele perde alguma propriedade se a gente ferver ele, ou o ideal é não cozinhar, não ferver o óleo? Ótima questão. É melhor quando nós estamos utilizando os óleos para um uso terapêutico, por exemplo. Se nós estamos tentando adquirir o benefício para o nosso corpo de uma forma de prevenção de doença, vamos supor. Daí é sempre melhor utilizar o óleo não em água super quente. E nunca coloque o óleo com água, por exemplo. Vamos supor que você está querendo criar um chá de hortelã. Pega o copinho, colocou as 2 gotas com água, coloca no micro-ondas. Estraga o óleo. Então não pode ser no micro-ondas. Não. Tá aí, nós estamos fazendo molho. O molho está lá no fogão. A gente pinga o óleo ou espera o molho ficar pronto? Você espera até que o molho está pronto. E aí daí depois você pinga não... lá. E vai ter que fazer o seguinte, se você vai colocar, vamos supor, cilantro ou orégano, pega como se fala, aquela pedacinho de madeira que você usa entre os dentes? Palito. Palito. Pega um palito, coloca o óleo no palito e coloca na comida, até que o sabor é o que você quer. Se você começa a pingar os óleos, você vai estragar o jantar inteiro, porque é super forte. Lembra, uma gota de óleo essencial de hortelã é equivalente a 26 copos de chá de hortelã. Então, quando você perguntou sobre os ervos, por exemplo, ervo de hortelã, você normalmente, se você pega o ervo e faz um chazinho, agora na sua mente, pensa, eu posso criar 26 copos com uma gota só. Então, nós temos que pensar que são bem mais eficazes, bem mais eficientes. E o sabor, o aroma, os compostos é bem maior. Então, nós temos que pensar assim. Se nós vamos utilizar para cozinhar, nunca pensa que se uma gota é bom, eu vou colocar 3 ou 4. Tem que começar com bem pouco, senão vai estragar o jantar. E vai lá para o supermercado e pegar pizza, porque estragou o jantar. E me diz uma coisa que a gente nota, por exemplo, hoje em dia eu pergunto para meus pacientes, como é que está o sono? Porque os pacientes têm vindo muito com dentes quebrados. Nós tivemos um ano muito pesado. Eu acredito que foi isso aqui no Brasil. O ano passado foi um ano muito pesado, de eleições, enfim. E então as pessoas aparecem toda semana com dentes quebrados. E eu pergunto para elas como é que está o sono, né? Porque eu acredito muito no bruxismo, né? As pessoas quebram os dentes à noite. Se eu não estou dormindo bem, qual é a nossa dica que a gente pode dar para as pessoas dormirem melhor? Dr. Danny falou sobre isso também, eu adoro. Falou sobre o estilo de vida de novo. Tem certas coisas na área de medicina chinesa, por exemplo, que nós temos que implementar antes de pensar que um óleo essencial vai modificar ou sarar ou curar nosso problema. Primeiro, nós não devemos estar comendo 1 hora, 30 minutos antes que nós vamos começar a dormir.
Segundo, nós não devemos comer coisas pesadas antes, tipo muita carne, se estamos querendo dormir bem. Então não vamos poder ir para a churrascaria hoje. Acabou a nossa churrascaria. Enfim, não, então eu vou falar, nós devemos ficar comendo carne. Hoje, pelo menos. Hoje, pelo menos. Só hoje. Só hoje. Mas tem certas coisas que nós fazemos. Por exemplo, uma coisa errada que muitas pessoas pensam é uma coisa chamada nightcap, que nós pegamos o álcool, o vinho, por exemplo, e nós vamos beber vinho antes que nós vamos dormir. Vinho faz o oposto para o nosso sistema. Não faz com que nós somos relaxados na forma de dormir. Relaxa o corpo de uma outra forma, mas não aumenta a produção de melatonina. De fato, faz o oposto e diminui a concentração de neurotransmissores que são relaxantes. A minha opinião é não tomar vinho nunca. Mas... Bem, eu concordo com isso. Eu também não tomo. Mas a opinião que muitas pessoas têm em casa é que eu tive um dia bem difícil, eu gostaria de dormir, eu vou pegar um vidrinho de vinho para me ajudar a dormir. Não ajuda. De fato, estraga o dormir. O que é bem melhor é pegar lavanda, por exemplo. Lavanda ou Serenity. Exatamente. O lavanda é super, super eficaz porque os compostos da composição alto que existe no lavanda puro, especificamente da companhia de doTERRA, a quantidade de compostos de lavanda que vão agir um efeito no nosso cérebro precisam ser bem altos. Então, o lavanda, por exemplo, que eles usam é feito em Bulgária. Eles acham em Bulgária. Então, a composição da lavanda que existe lá em Bulgária tem os compostos ativos em nosso cérebro da formulação que nós precisamos. É uma coisa interessante. Se nós formos para certas partes dos Estados Unidos, eles crescem lavanda. De fato, na minha casa tem lavanda, mas a composição de compostos ativos é 1/3 da quantidade que nós precisamos para ter um efeito. Vai ter o mesmo cheiro, nós pensamos que é lavanda puro, mas o efeito vai ser 1/3 do que nós precisamos para dormir ou descansar melhor. Então, fica também o recado, né? Não é qualquer óleo que funciona, tem que ser um óleo de muito boa qualidade. Então, olha o que o Dr. David Storr estava explicando, que a lavanda, por ela ser da Bulgária, ela tem os ingredientes necessários que a gente precisa. Então, muitas vezes, eu fiz um curso de aromaterapia aqui, e eu me lembro que tinham algumas colegas que diziam assim, não, como é que eu posso fazer? Porque eu estou plantando lavanda lá no meu quintal, peguei a laranja lá da minha árvore. Não é a mesma coisa. Não, 100% não é. É orgânico, é puro. Então a companhia ou a pessoa pode pegar as laranjas atrás de sua casa e como se fala? Espremer os compostos e criar um vidrinho de laranja. É puro, é orgânico. O problema é que os compostos necessários para ter um efeito no nosso corpo precisam ser de um nível, de uma certa quantidade, para que nós podemos ter essa ativação. Por exemplo, quando estamos falando de lavender, precisa ser de uma quantidade suficiente para ativar nosso sistema para criar melatonina. Sem essa quantidade, não vai fazer nada para ativar. Vai ter um cheiro bom. Nós podemos colocar nos lençóis ou travesseiro e vai ter um cheiro excelente quando estamos dormindo, mas não vai ativar nosso sistema de dormir. Então, assim, fica o recado, né? Precisa algumas coisas para um óleo ser bom, né, Dr. Dave? Me ajuda. O solo, né? Então, para ser um óleo essencial, tem que ser um solo que nunca recebeu agrotóxico, então tem que ser muito puro. Vai depender do local onde ele é plantado. 100%, muito importante. Isso é muito importante, o local, porque são as agressões que aquela planta sofria naquele lugar que ela criava mais compostos para se defender, certo? A maneira como ele é processado, tá? Né? A forma como ele é destilado também faz muita diferença. 100%. Então, são vários fatores que criam um excelente óleo essencial. Então, se você não teve uma experiência boa, mas é que uma vez eu usei um óleo essencial de lavanda, não funcionou em mim, é porque provavelmente você não usou um óleo de lavanda de excelente qualidade. A minha avó tinha um ditado que ela dizia assim, a economia é a base da porcaria.
Né? Quando a gente economiza e compra alguma coisa mais barata, provavelmente a gente está comprando porcaria, né? E para depressão, a pessoa que tem depressão, os óleos essenciais podem ajudar? 100%. De novo, quando nós pensamos dos causos de depressão, hoje em dia, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, se nós olhamos para os 10 coisas que são receitadas pelos médicos nos Estados Unidos, dos 10 maiores, 7 são para depressão. 7 dos 10 são para depressão. Os outros 3, de fato, têm a ver com antibióticos, tudo assim. E medicamentos para dor. Mas agora essa aqui, os medicamentos para dor estão caindo simplesmente por causa de novas regras. Estão modificando essas receitas para dor, tipo Vicodin e coisa assim, para outro estilo de medicação para dor. Não é que a dor está diminuindo, é que as pessoas não podem adquirir essas receitas de tanta forma mais. Tem novas regras nos States para diminuir. Então, se nós pensamos assim, 70% das receitas escritas nos Estados Unidos do ano passado foram para alguma forma de doença cerebral, se nós falamos assim, de incapacidade de criar endorfinas de uma quantidade suficiente, ou que os receptores não estavam funcionando corretamente, ou o que eu acho, porque os pacientes com depressão são difíceis de tratar. Os médicos nos States estão super lotados, estão super busy. E quando você tem alguém que tem uma vida que é difícil, com dor que é difícil, com problemas que são complexos, e você vem para seu médico e fala, olha, eu sou triste, minha vida está caindo, não sei o quê. O médico pensa, eu tenho 10 minutos para falar com você. Porque eu tenho mais 45 pacientes que eu preciso ver hoje. Eu não tenho tempo para descobrir por que realmente você tem tristeza na sua vida. Mas eu sei o que eu posso fazer. Eu posso te dar uma receita que vai ajudar com esses sentimentos de depressão. De fato, será que esse paciente realmente tinha depressão? Creio que não. Eu acho que estava olhando para alguém para dar dicas de como que eu posso sentir melhor. Então, uma das áreas que eu mais adoro, como você falou, essa nossa pharmaceuticals orgânicos aqui, right? Nosso sistema de medicina em casa. Eu adoro isso, porque uma das áreas que é mais potente é na ativação de nosso cérebro para atingir níveis de neurotransmissores mais altos. E nós podemos atingir isso através de alguns métodos. Por exemplo, uma das áreas que ajuda o cérebro a aumentar a produção de dopamina, por exemplo, é quando nós diminuímos dor. Quando nós sentimos mais dor, nosso cérebro vai diminuir a produção de dopamina. A razão por isso é porque nosso cérebro pensa algum behavior, como se fala behavior? Algum comportamento. Algum comportamento que você fez 3 horas atrás te causou dor. Eu não vou recompensar você com mais dopamina, mais endorfinas, para que você faça aquele comportamento de novo. Então, com dor, nós diminuímos a produção de endorfinas. Então, uma das áreas que os óleos essenciais funcionam muito bem, e ômega 3, por exemplo, é que nós podemos diminuir dor. Então, Copaíba, que é feito aqui no Brasil, é um excelente óleo essencial de uma combinação de 5 espécies de árvore de Copaíba que foram compostos e criados juntos para aumentar o nosso sistema de manutenção de dor. E funciona de uma forma incrível. E os dois óleos que funcionam muito bem juntos para ajudar com dor é frankincense, ou líbano, e Copaíba. E você simplesmente pega os dois, 2 gotas de cada um, colocam embaixo da língua, por exemplo, ou se você não gosta do sabor, você vai colocar como se fala, spoon? Num copo? Numa colher. O colher com um pouquinho de iogurte, por exemplo, ou mel. O que eu prefiro é mel. Pega um colher pequenininho com mel orgânico e coloca as 2 gotas de olíbano e 2 gotas de copaíba. Vai fazer 2 vezes por dia,
pelo resto da sua vida. Razão é porque é uma medicina super preventivo. Tu tira a memória da dor. Exato. Oh, yes. Porque a dor, ela cria uma memória, né? Exatamente. A gente acaba viciando nos neurotransmissores, né? Então, a gente consegue tirar a memória da dor crônica, por exemplo. Exatamente. E quando isso acontece, o cérebro começa a aumentar a produção de endorfinas. Daí nós sentimos um pouquinho melhor sobre a nossa vida. Então, quando isso acontece, nós sentimos... A copaíba com o olíbano, ele serve tanto para tirar dor como melhorar o bem-estar? Bem-estar, com certeza. Mas tem outra coisa que nós temos que fazer antes. Nós temos que eliminar o açúcar refinado, refined sugars. Para tudo. Fica a dica para tudo. Para dor, para estética, para tudo. Isso não devia existir no mercado. Por favor. Como você falou, é tão importante. Nós temos que eliminar açúcar refinado. Se nós queremos pele mais jovem, elimina açúcar refinado. Se nós queremos um corpo com menos dor, elimina o máximo possível açúcar refinado. Vai achar, por exemplo, em pão branco. Tá lá. Tá, é claro que está nos candy, como se fala aqui? As balas e doces, infelizmente. Mas quando nós começamos a eliminar açúcar refinado, uma coisa interessante acontece. Os sentimentos de dor diminuem. A produção de endorfinas aumenta, mas tem uma coisa bem mais importante. Se vamos supor que essa aqui representa it's your neurotransmitter volume. O volume de neurotransmitores. De um certo neurotransmitor. Vamos supor que essa aqui é oxitocina. Ou oxitocina. Okay? Nosso cérebro vai criar uma quantidade de oxitocina por dia, entre 24 horas. Tem um certo volume que você vai criar, ela vai criar um volume diferente. Eu vou ter outro volume diferente. Vamos supor que essa aqui é meu volume que eu vou criar. O que acontece quando nós comemos açúcar refinado? Entra no cérebro e age como se for oxitocina. E vai se agarrar com os receptores que normalmente vão agarrar com essa oxitocina, ou oxitocina. Então, o que acontece naturalmente, se nós vamos agora utilizar açúcar refinado todo dia? O que o cérebro vai fazer quando nós estamos dando uma oxitocina sintética na forma de açúcar? Esse volume aqui vai começar a descer. O cérebro não precisa criar mais, porque estamos dando uma versão sintética. Isto é um dos maiores problemas que existe hoje em dia com criança e adultos que sentem ansiedade, dificuldade para pensar na escola, dificuldade para relaxar à noite, dificuldade para sentir emoções puras. Infelizmente, quando isso começa a diminuir para uma quantidade tão pequenininha que basicamente não existe, e se você não está criando de uma outra forma, por exemplo, açúcar, o que acontece com essa criança, vamos supor, tem 13 anos, está comendo açúcar refinado direto, não vai ter muito oxitocina. E agora, de repente, encontra um problema bem estressante. Normalmente, essas endorfinas nos ajudam a superar aquele momento estressante. Talvez um namorado falou para ela, você não basta, eu não sei o que, eu não gosto mais de você. O coração está quebrando dentro dela. Os endorfinas normalmente iriam ajudar a superar aquele momento. Mas agora não tem quase nada. Então, para ela, é uma coisa super difícil. E ela começa a sentir que a vida não basta. Como é que eu posso ter um outro dia? Como é que eu posso chegar para amanhã? E para ela, por causa do fato que não tem o suporte das endorfinas, ela literalmente está pensando que a vida não é bom. Então é por isso que é um problema tão imenso. Então o que acontece se quando nós terminamos com açúcar, diminuímos, nosso volume de oxitocina, por exemplo, aumenta de novo. E lembra, se nós pegamos certos óleos essenciais, tipo como o citrus,
que tenham limonina de concentração alta, nós podemos manter o cérebro na criação de outras endorfinas, tipo dopamina. Mas nós temos que praticar o ato de achar as coisas que nós amamos em si mesmo. E temos que dormir bem. Então, esse é um recado importante, né? A gente tem que, primeiro de tudo, se amar. Uhum. Então, se a gente não está se amando, tem que arrumar o que não está bom. Uhum. De uma forma honesta. Uma coisa que eu vi com meus filhos, eu pratiquei isso com uma das minhas filhas. De fato, eu acabei de falar com ela hoje, eu adoro ela. Ela estava querendo perder um pouquinho de peso. Ela acha que ela precisa, eu acho que não. Então, eu tento ajudá-la a se amar como ela é. Ela pensa por causa que as amigas dela são mais magrinhas do que ela precisa perder peso. E por isso, ela não vale. Ela tem problemas de confiança em si. Então eu falo para ela, amor, você já basta. Você é suficiente, você é incrível. Não precisa perder peso para ter amor para si mesmo. E, por favor, não perca peso porque você acha que um moço, um rapaz vai te amar mais. Isso não dá sentimentos de amor. De fato, elimina sentimentos de confiança e amor dentro de nós. Então, o que eu faço com ela, eu pego a mesma coisa que eu falei antes, eu peço para ela, por favor, olhe no espelho. Vamos fazer juntos. Acha aquela coisa que você ama de si mesmo. Por favor, escreva, aumenta, ancora, para que você pode aumentar a produção de dopamina. Tu acabou de descrever o vício, o mecanismo do vício. Exatamente. E por que o açúcar vicia? Porque ele é uma fonte rápida de bem-estar passageiro. Exatamente. Então, se a gente não produz endogenamente, a gente precisa de uma fonte rápida de bem-estar. E o açúcar promove. Aí a gente tem duas crises, né? A obesidade e a crise da depressão, né? Daquelas pessoas que hoje em dia estão insatisfeitas com a vida, não se gostam, não se amam, mas está uma coisa dependente da outra. 100%. Né? 100%. Quer dizer, até pra gente aprender a se gostar mais, a melhorar o nosso humor, a gente vai ter que abrir mão do açúcar, talvez passar um tempo de craving, né? Abstinência? É. E aí, então, pra gente começar a permitir que o nosso corpo se cure, né? E a razão por que isso é tão importante, se nós lembramos de novo, a razão por que é tão pesado, essa crise de depressão e outros problemas, tipo vício, por exemplo, ou addiction. O que foi addiction? A vício. Vício? Aham. Okay, o vício. A razão por que isso é tão pesado, esse problema hoje em dia, é porque o cérebro, se nós lembramos, basicamente só tem duas responsabilidades. É para manter que nós ficamos vivos através de reprodução e tudo isso, e vai criar prazer para que O complexo? Não, para que o cérebro atinja sua meta. A meta do cérebro é para que nós podemos ficar vivos. O cérebro não quer que nós morremos, ok? E vai criar prazer na forma de endorfinas e tudo que precisa para adquirir essa meta. E se nós pensamos se esta coisa, essa criação de prazer, é a segunda coisa mais importante para o cérebro. Segunda coisa mais importante. Todas as ações que o cérebro faz em nossas vidas são atingidas através da criação de prazer. Endorfinas, atos sexuais, reprodução, pulando de um navio para o ocean, para nadar, o primeiro beijo com alguém que você ama. Tudo isso são ações que aumentam o prazer para que nós podemos viver. Mas, quando nós vivemos, ou tem certas coisas em nossa vida que diminuem a capacidade do cérebro para recompensar aquela ação com prazer, nossa vida começa a diminuir prazer de dia em dia. Por exemplo, quando nós pensamos no ato de correr, se eu vou sair fora da casa e vou começar a correr um pouquinho para ser mais saudável,
Nosso cérebro quer recompensar aquela ação porque nós estamos circulando o sangue melhor, estamos distribuindo o oxigênio para as células melhor, estamos diminuindo a inflamação porque estamos diminuindo os mediadores e não tem tantos. Então, por isso, o cérebro literalmente fala: eu gostei muito daquela ação que você tomou, eu vou aumentar endorfinas, vou aumentar a sensação de prazer para que você faz de novo. O problema é que quando nós começamos a utilizar, por exemplo, videogames todo dia, ou açúcar refinado, começamos a usar certas outras coisas em nossas vidas que no momento sente como se for prazer, o cérebro não pode recompensar por isso. Então, duas coisas acontecem. A quantidade de endorfina diminui, e quando isso diminui, o cérebro fala: eu não posso recompensar por causa daquela ação, e também eu vou diminuir a concentração de neurotransmissores por causa da ação. Então, duas vezes, estamos perdendo o duplo. Então, é bem simples para ver como é que os jovens, minha filha, por exemplo, pode sentir que ela não basta, que ela não tem amor para si mesma, porque ela começa a perder o prazer através das coisas mais simples e importantes. Então, para mim, isto é fé, isto é amor para si próprio, é integridade, são coisas puras. E quando nós adquirimos isto e começamos a utilizar, por exemplo, os óleos de uma forma que nós podemos ancorar aquela emoção e aquela memória, daí nós estamos criando atividades que o cérebro pode recompensar de uma forma que vai nos ajudar a sentir bem melhor sempre, de uma forma super simples e bem barato. E se a gente está pensando assim, isso é algum milagre, não é a natureza agindo a nosso favor, né? Né? Uhum. Não é milagre, a gente tem a natureza para a gente usar a nosso 100%. favor. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente começa a tomar muita medicação, se atira num bolo, né? Uhum. Começa a comer doce. E isso são, como o Dr. David Verdani falou, coisas momentâneas, né? O que realmente muda é a gente tratar o nosso corpo, né? Uhum. E em casa, por exemplo, se nós temos crianças em casa, e vamos pensar em áreas práticas. Chega em casa, meus filhos estão cansados, eles não são super felizes, pega um difusor, coloca na cozinha, vai encher com um pouquinho de água, coloca 4 ou 5 gotinhas de Citrus Bliss. Coloca 4 ou 5 gotinhas e liga o difusor. Só isso. Isso mudou o clima na minha clínica. Muda completamente o clima. E se você pode mudar a emoção de uma clínica com paciente, olha, claro que podemos fazer em casa. Até com a equipe, como são muitas mulheres, né? Às vezes tinham umas briguinhas. O clima na clínica ficou maravilhoso. Meu preferido é o Citrus Bliss. A gente bota uma mistura de laranja e... E é difícil de usar? Não, é muito bom. É tão simples. E os pacientes entram e dizem assim, nossa, que cheiro bom, eu quero isso na minha casa. Eles olham o difusor e dizem, eu quero isso na minha casa. É uma coisa incrível. É tão simples. E eu sou super feliz porque, como pai, ajuda de uma forma que eu não posso ajudar. Quando eu não estou lá com minha filha, ela está lá na quarta dela, chorando ou alguma coisa assim, ela agora tem ferramenta pessoal que ela pode pegar. Está escuro, está sozinha, não precisa de mim. Ela vai pegar, coloca algumas gotinhas no difusor, liga o difusor e muda o ambiente da minha filha. Ninguém precisava fazer nada. Eu não precisei levá-la para alguém. Ela si mesma se tratou. É isso que eu adoro. É muito, muito bom. Então a gente falou sobre dormir bem, a gente falou sobre depressão, ansiedade. O que a gente pode usar para ansiedade? Tem algum óleo especial para ansiedade? Não? Tem. A ansiedade, lembra, é uma extensão dos mesmos atributos de depressão. A ansiedade, por exemplo, é uma combinação de certas coisas que existem no corpo. Uma das maiores que existe hoje em dia é que nós estamos tomando cafeína demais. Muitas pessoas, especificamente os jovens, eles pensam, eu posso ficar a noite inteira fazendo alguma coisa, eu vou acordar sem dormindo bem,
vou me pegar um café, 2 cafés, talvez um Energy, um Monster Drink, eu vou beber alguma coisa cheia de cafeína, o que acontece é o contrário. A cafeína, junto dessa quantidade, de fato, ativa nosso sistema de adrenal glands. Quando isso acontece, aumenta norepinefrina e epinefrina. Quando isso acontece, nós literalmente entramos de uma forma de fight or flight. Como se fala fight or flight? Fuga ou luta. Fuga ou luta. É o mesmo sistema de quando tu acha que está numa situação de risco. Exatamente. Tu acha que alguém vai vir te assaltar, então o teu corpo se prepara ou para fugir ou para lutar. É isso. Exatamente. E é uma coisa super interessante porque aqui tem um jovem, 16 anos. Ele ficou bem tarde, brincando, não sei o quê. Levanta bem cedo, com os olhos tudo estragados. Está super cansado. O que ele vai fazer? Vai pegar alguma coisa com cafeína para que ele tenha energia. Mas como nós falamos, não é energia pura. É aquela fuga ou briga? Fuga ou luta. Fuga ou luta, sensação, porque aumentou epinefrina e norepinefrina. O problema com isso é que quando isso acontece, 2 coisas ruins acontecem. Você diminui a capacidade do cérebro para lembrar as coisas importantes. O cérebro não mais quer sobre as coisas que você recordou 2 horas atrás, 6 horas atrás. A única coisa que o cérebro quer nesse sentido é que você fica vivo. Então, eu já fiz isso no colégio, eu peguei muito cafeína pensando, eu vou estudar a noite inteira. Isso é ruim demais. Você perca a memória das coisas importantes que você estava estudando no início. Então, não ajuda. O segundo problema é que cafeína induz ansiedade. E quando nós utilizamos cafeína de uma forma crônica, nós vamos criar um problema chamado adrenal insufficiency. Suficiência adrenal. Exatamente. A gente chama de falha, né? Falha, adrenal failure ou adrenal insufficiency. É um problema super comum nos Estados Unidos, especificamente para mulheres. Aqui também, no Brasil tem também aqui fica bem comum, assim, porque a gente tem o estresse, mas o estresse emocional mesmo, mas o estresse hoje adrenal também, né? Dos pacientes fadigados, a fadiga adrenal. Esse é o termo que a gente adrenal usa aqui. fatigue. Super comum. Aqui está muito comum. É muito difícil a gente não pegar algum paciente que já tenha algum grau de fadiga adrenal e que tenha que manejar de alguma forma isso aí. É uma coisa super triste também, porque quando você tem essa adrenal fatigue, como se fala adrenal fatigue? Fadiga adrenal. Fadiga adrenal. Tem certos efeitos negativos que além de ficar cansativo, além do fato que você não tem muito foco, mas pensa de outra forma que as pessoas detestam, perca de cabelo. A qualidade do pele, por exemplo, começa a ficar bem pior. A maneira que o estômago sente quando você está comendo, você começa a ter mais úlceras e problemas do estômago. Úlceras. É um problema super comum. E o que a gente pode fazer para ajudar na fadiga adrenal com os olhos? Ok, tem 2 coisas que ajudam bastante. Primeiro, lembrando que no início de essa fadiga adrenal, é o seguinte, normalmente as pessoas estão causando para si próprio. Não é simplesmente por causa de estresse, mas normalmente estamos fazendo alguma coisa para aumentar aqueles sintomas de estresse. Cafeína, não estamos dormindo bem, não estamos nos tratando bem com as comidas que estamos utilizando ou usando. Então, a primeira coisa é o ômega 3. O ômega 3 é super eficiente para ajudar o sistema a diminuir a inflamação. Ômega 3 é uma coisa que diminui a inflamação. Ômega 6 aumenta. Então, ômega 3 é muito importante. Segunda coisa é que nós vamos utilizar hortelã de novo. Hortelã é muito calmante para o sistema intestino. Também manda informação para o cérebro que nosso sistema de intestino tem menos inflamação. Então, é uma muito boa resposta para dar para o cérebro. O próximo é Zengest. Zengest é uma combinação de óleos que foi criado para diminuir os efeitos de stress nos intestinos. Quando nós sentimos adrenal fatigue ou problemas de stress, por exemplo,
nosso sistema, através de H1 e H2, vai aumentar a produção de ácido, por exemplo. Quando isso acontece, nós começamos a criar um efeito muito pior, porque quando nós comemos agora, então temos stress, aumentação de ácido. Quando isso acontece, nós não podemos quebrar as comidas muito boas para pegar certos nutrientes da maneira que devemos. E isto é muito importante porque nós precisamos dos nutrientes para criar serotonina. A serotonina, quase 90%, está criado nos intestinos. Então, se nós temos muito stress, então começa com cafeína, adrenal fatigue, stress, e isto causa aumenta a produção de ácido no estômago. Quando isso acontece, nós não podemos adquirir os nutrientes que nós precisamos para criar serotonina. Serotonina é um dos precursores para várias coisas que nós necessitamos em nosso corpo. E para ter uma saúde mental boa, né? Exatamente, então precisa. Então, por isso, tem certos óleos que nós podemos utilizar que ajuda bastante. Bom, gente, infelizmente acabou o nosso tempo. Eu poderia ficar a noite toda aqui perguntando do Dr. David Stoyer para Dani, né? A gente podia ficar aqui, né, Dani? Eu podia. Eu estava olhando ali, pensando, não, tem que ter mais tempo. Pois é, infelizmente acabou o nosso tempo. Mas a gente promete que toda vez que o Dr. David Stoyer vier ao Brasil, a gente pega ele assim para dar mais algumas receitas boas para você que gosta de usar óleos essenciais, que tem vontade de começar a usar óleos essenciais. Nós aqui somos todos viciados em óleos essenciais. 100%. A minha vida mudou depois que eu mudei de farmácia. Em vez de usar só produtos químicos, usar só essa farmacinha orgânica saudável, né? Então, doutor David Stoyer, muito obrigada por estar conosco. Prazer. Obrigada, Dani, por essa parceria. Hoje adorei te ter aqui comigo. E a gente convida você para estar sempre com a gente. Entre no nosso canal do YouTube, né? Canal do Programa Viva Mais. Lá tem sempre os programas, tem mais de 650 programas de saúde para você. E a gente vai adorar ter você sempre conosco. E tem os nossos Instagrams que estão sempre com dica para vocês, né? Doutora Daniela Sorrentino, doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, mais o do Miguel Sorrentino. A gente adora ter vocês conosco. E a gente se encontra sábado que vem.